caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque essas são as pernas do ex-presidente Jair Bolsonaro, Milena Teixeira, que eu já vejo aqui na tela comigo, das imagens da Camila Xavier, dos primeiros momentos, primeiras imagens da perna dele com a tornozeleira eletrônica, né, Milena? Muito obrigada a estar aqui comigo, uma ótima transmissão pra gente. Milena Teixeira, que faz parte da coluna do Igor Gadelha, que foi quem trouxe aqui ao Metrópolis.com a notícia das buscas e apreensões de Jair Bolsonaro na casa dele e também na sede do PL. Milena, bom dia, obrigada, vamos lá, né? Bom dia, Natália. Bom dia para quem está acompanhando a gente. Pois é, Natália, uma manhã muito corrida aqui em Brasília, porque, como você bem disse, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo dessa operação da Polícia Federal. Noticiamos no momento ali que o ex-presidente estava sendo conduzido pela Polícia Federal. E aí, como a gente estava acompanhando, eu também estava acompanhando essa entrevista que o ex-presidente estava dando a jornalistas, a gente pode ver aí a tornozeleira, acho que está meio distorcido um pouco a imagem, mas a gente consegue ver que está ali na perna esquerda do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, Natália, para a gente entender por que o ex-presidente está usando essa tornozeleira, porque é uma das medidas de restrição que foi imposta pelo ministro do STF, pelo Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes impôs, então, que o ex-presidente passe a usar tornozeleira eletrônica. Ele também impôs, eu estava dando uma olhada na decisão aqui, ele impôs outras questões, outras medidas, né? Proibição de contato com o filho Eduardo Bolsonaro. O ex-presidente também falou aí na entrevista, ressaltou, né? Até falou com bastante indignação que é um absurdo, que ele nunca viu isso, ele não poder ter contato com o filho, mas é uma das medidas que foi imposta pelo ministro do STF, pelo Alexandre de Moraes. Outra medida também que foi imposta é a proibição do uso de redes sociais, ou seja, Jair Bolsonaro não pode mais utilizar as redes sociais e também não pode mais se aproximar das embaixadas. Então, essa questão da tornozeleira, ele vai ter que passar a usar, Natália, vai ficar aí sendo monitorado 24 horas por dia. Ele vai ter que utilizar essa tornozeleira, isso já aconteceu com outros políticos, mas também tem uma série de outras medidas que o ministro do STF, que o Alexandre de Moraes impôs aí nessa decisão. Ele não vai poder conversar com o filho, Eduardo Bolsonaro, que a gente sabe, Natália, que está nos Estados Unidos, ele pediu licença para ir para os Estados Unidos, ele está lá. Ele também não pode mais utilizar redes sociais e não pode se aproximar de embaixadas. E aí, Natália, eu fui correr aqui, fui falar com pessoas do governo para entender como é que essa repercussão chegou no governo, como é que esse caso chega no governo. Falei com ministros, falei também com integrantes do PT. O que eles me disseram, Natália? A gente até publicou na coluna o ministro da SECOM, que chefia a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o Sidônio Palmeira. Ele me disse que o presidente Lula não deve se manifestar em redes sociais, que deve ali adotar uma cautela. Por quê? Porque, segundo ele, esse é um assunto que pertence à justiça, é uma decisão de justiça, não é uma decisão de governo. Então, por isso, o presidente Lula, segundo o Sidônio Palmeira, não deve comentar, não deve falar sobre isso em rede social. Mas a gente já vê os ministros do governo comentando e falando sobre isso, só que o ministro da SECOM, que chefia a comunicação do presidente Lula, disse isso para a coluna de Gadelha, que essa é uma decisão de justiça que não passa pelo governo, que por isso o presidente Lula não deve comentar. Claro, Natália, que isso não impede que o presidente Lula fale em um discurso, que ele comente, se ele for acionado em uma entrevista, questionado a falar sobre esse assunto, mas a orientação do Planalto, a orientação do ministro que cuida da comunicação dele é essa. E aí, Natália, a gente tem do outro lado o PT, né, que é o partido do presidente Lula, que é o partido que mais faz, que é oposição aí ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que mais faz oposição ao antigo governo, que mais fez oposição ao antigo governo de Jair Bolsonaro. O que o PT está preparando? Eu conversei com pessoas que integram ali, que fazem parte da comunicação do partido do presidente Lula, e eles disseram que hoje vai ser um dia para explicar e para preparar um verdadeiro arsenal mesmo de material, de conteúdo para a rede social,
para explicar para as pessoas por que Bolsonaro foi submetido ao uso de tornozeleira eletrônica. Então, a gente já pode ver quem está em rede social, já pode acompanhar, são memes, mas eles também estão preocupados em gerar um conteúdo para mostrar o que é essa decisão, por que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ter que usar tornozeleira eletrônica. Eu conversei com o secretário de comunicação do PT, o Gilmar Tato, o deputado Gilmar Tato, e ele me disse isso, que o PT, então, hoje vai passar o dia aí nessa questão de produzir mesmo conteúdo para as redes, produzir cards, produzir vídeos, explicando o que aconteceu, explicando o que foi a separação, para que a população, segundo ele, entenda, né? Eles dizem, o governo, ministros, assim, que inclusive esse timing, né, segundo o governo, já está até um pouco atrasado, que o ex-presidente, na visão do governo, já deveria estar utilizando tornozeleira eletrônica há algum tempo por possíveis chances, segundo eles, de fuga. Aí, que eles afirmam que o ex-presidente Jair Bolsonaro poderia fugir, poderia sair do país. Então, a gente tem de lado 2 pontos aí, né? O PT se preparando já em rede social, já com discurso, já alimentando ali, criando vídeo, criando conteúdo, para explicar à população o que aconteceu e por que Bolsonaro vai utilizar tornozeleira eletrônica. E a gente tem do outro lado o Planalto com orientação, Natália, de mais cautela, porque o ministro Sidônio Palmeira entende que esse é um assunto de justiça, que esse é um assunto de governo. Então, a gente tem aí essa questão dividida, mas é claro que isso não impede que o presidente Lula fale, um discurso, que ele fale durante entrevistas, se ele for abordado, se ele for questionado sobre esse assunto. Natália. Né, Milena? Porque a política brasileira não é para iniciantes. Olha só tudo que está acontecendo, que pode acontecer com eleições nacionais se aproximando em 2026. E não é para principiante, porque nas eleições de 2018, quando Jair Bolsonaro vence o PT, né, e torna-se o novo presidente do Brasil, ele derrota Lula, que ficou segurando ali a sua candidatura, ele estava preso, mas ficou segurando a candidatura ali até o último segundo, e aí no final declara Fernando Haddad, que hoje é o seu ministro da Fazenda, muito tempo depois é o seu ministro da Fazenda, mas declara ali o Haddad como seu candidato em 2018, portanto ele estava preso, o Lula estava preso naquela época. Passa-se o tempo, Lula derrota Bolsonaro nas eleições seguintes, nas eleições de 2022, e agora o que a gente pode ver, né, Milena, é a inversão. Mais essa inversão, né? Já que Bolsonaro venceu o Lula lá em 2018, depois Lula inverte, vence o Jair Bolsonaro, e agora a gente pode ter uma situação parecida no sentido de Jair Bolsonaro pode ser preso dentro da trama golpista. Eu lembro que o julgamento não tem data marcada ainda, mas pode acontecer em meados de setembro, e com uma possível condenação, o denunciante, né, o PGR, apresentou o relatório final esses dias e pediu a condenação de Jair Bolsonaro e os outros 7 réus do núcleo 1, que é o núcleo crucial da trama golpista, e que com o julgamento pode vir a condenação, pode vir a pena e ele pode ser preso. E aí a gente pode ver em 2026, né, Milena, acontecer o inverso. Jair Bolsonaro preso e segurando ali, né, dizendo que ainda vai se candidatar, ainda será o candidato ali, a cabeça de chapa, mas tendo que ali muito perto da eleição arranjar algum substituto. Alguns dos nomes que a gente já sabe são o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que vem participando e falando sobre essas negociações do Donald Trump, Eduardo Bolsonaro, o filho 03, que mora nos Estados Unidos, deputado licenciado, deputado federal, que também está muito a par dessas negociações e conversas com o governo americano, e que nessas decisões de hoje do ministro Alexandre